Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula. Vamos para a aula de arte. Nós vamos relembrar um pouquinho o capítulo anterior, onde falamos sobre a arquitetura. Nesse capítulo, nós falamos como ela é importante, como a arquitetura é importante. Nessa primeira imagem aí, é de um chafariz encontrado no Central Park, lá de Nova York. Um parque muito conhecido e muito visitado lá em Nova York. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura. O que é arquitetura? Cada lugar tem necessidades e usos diferentes. Por isso, pensar na construção de um parque é diferente de pensar na construção de uma casa, correto? Porque esses dois ambientes apresentam funções distintas. Uma casa é destinada a quê? Para morarmos. E o parque é um lugar para se divertir, para passear com a família e os amigos. Por exemplo, se a construção de um parque for um parque de diversão, pensaremos em quê? Na bilheteria para vender os ingressos, nos brinquedos, nos locais onde as pessoas irão se divertir. Se pensarmos num parque urbano, precisa ter o quê? Vegetação, bancos para as pessoas sentarem, conversar, descansar e locais para essa pessoa caminhar. Eles servem para quê? Para a pessoa fazer piquenique e conversar com os amigos, passear, fazer uma caminhada. Aqui no Rio de Janeiro tem vários parques. Vocês conhecem algum? Tem o Parque de Madureira, tem o Parque Lage, o Parque Nacional da Tijuca, o Parque do Aterro do Flamengo. São parques que foram projetados para esse tipo de ação. Passear, conversar, descansar, caminhar e etc. Agora vocês assistirão um pequeno vídeo da nossa RA sobre um famoso Parque Güell. Ele apresenta belíssimas arquiteturas. Preste atenção nesse vídeo. Para decoração. Conde de Güell, político e industrial, foi muito amigo de Antoni Gaudí. Güell teve a ideia de construir um condomínio com o conceito das cidades-jardim. Ele chamou Gaudí para ajudá-lo. A ideia não se concretizou, pois poucos lotes foram vendidos e o parque passou para o poder municipal. Hoje é patrimônio da humanidade e extremamente visitado pelos turistas que visitam a cidade. Muito bom, né? Viram? O parque, um local lindo. Nós já relembramos então um pouco da arquitetura, revemos o vídeo de um parque, né, onde tem belíssimas arquiteturas. Agora nós vamos falar sobre o trabalho do arquiteto. O que faz um arquiteto? O arquiteto tem a função de pensar nos quesitos estéticos, forma, cores, materiais, local, tudo isso é projetado por um arquiteto. Como um arquiteto inicia um projeto? Primeiro ele estuda o local, depois ele projeta utilizando medidas e inúmeros cálculos. Em seguida, ajuda no comando da construção propriamente dita. Aqui abaixo temos uma planta de uma casa, que foi projetada por um arquiteto. Aqui a planta, tudo separadinho. É a planta de uma casa. Vamos, amores? Agora nós vamos relembrar quem foi Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, o nome completo dele é Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, conhecido como Oscar Niemeyer. Nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907. Ele foi o arquiteto brasileiro que projetou a maior parte dos prédios públicos de Brasília. Foi ele quem projetou o Palácio do Planalto, onde vive o presidente da República. Ele que projetou esse local. Ele também criou vários museus. Tem um em Curitiba muito conhecido que tem até o nome dele, Museu Oscar Niemeyer. Ele fez várias obras e ele era um arquiteto muito renomado. Mas ele faleceu em 5 de dezembro de 2012, aqui no Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer tinha uma grande preocupação com a imaginação e invenção. Queria criar coisas novas que saíssem do comum e causassem surpresa em que olhasse. Se vocês observarem as obras dele, nosso livrinho tem algumas, elas são bem inovadoras. Não são obras normais, não são arquiteturas normais. Ele inovava bastante. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre maquete. O que é maquete? Um
um arquiteto tem muito trabalho antes de iniciar a construção de sua obra, como a parte executada com engenheiros, eletricistas, pedreiros e etc. Primeiro ele faz um desenho bem detalhado do que quer construir. Faz projetos com medidas e materiais e também a maquete, ou seja, a reprodução da obra arquitetônica em tamanho pequeno para ter uma visão geral do seu trabalho. Agora nós vamos ver um videozinho sobre uma maquete. E comporão essa maquete. Pronto! Está construída uma maquete. Vamos voltar aqui no nosso vídeo, que ele já passou. Vamos voltar. Maquete é a representação tridimensional em escala reduzida de uma obra de arquitetura a ser executada. Antes de a maquete ser feita, é preciso se preocupar com o projeto. Ele nada mais é do que a ideia do objeto a ser construído, materializado em um papel. Feito o projeto, é preciso pensar na base da maquete. Geralmente, na construção de maquetes escolares, a base a ser utilizada é uma folha de isopor. Depois, é preciso pensar nos elementos da base como as ruas, gramados e estradas, ou seja, os elementos que mostrarão o tipo de construção. Se uma cidade, um ambiente rural, um lago, etc. Agora é hora de pensar nas construções. Casas, prédios, torres de energia, toda a infraestrutura da futura cidade, vila, apartamento, etc. Elementos naturais como árvores, lagos e outros também devem ser pensados. Por fim, é preciso pensar nas pessoas e animais que comporão essa maquete. Pronto! Está construída uma maquete. Então, meus amores, isso aí foi um videozinho de uma maquete que nós acabamos de ver como ela é feita, correto? Então, já relembramos um pouquinho sobre arquitetura. Quem ainda não realizou as atividades desse capítulo, realizem, tá bom? Depois a tia vai voltar para fazer a correção com vocês. Agora, meus amores, nós vamos para o conteúdo novo. Falaremos sobre músicas e seus ambientes. Neste capítulo, iremos identificar sons para cada ambiente e explorar objetos do dia a dia na produção de sons. Quando derrubamos um objeto no chão, esse objeto emite um som. Já percebeu? E se esse som fosse organizado com outros sons diferentes, você acha que poderíamos fazer uma música? Qualquer utensílio pode produzir som e música. Até os utensílios da cozinha podem ser utilizados para produzir sons. Quem aqui, quando for um bebezinho, nunca pegou as panelas da mamãe para brincar? Pegou as panelas, as colheres, batucou para fazer um som. Vocês sabiam que um grupo dos instrumentos de percussão, aqueles que batucamos ou chacoalhamos para obter um som, é chamado de cozinha musical? Será apenas uma coincidência? Será que é porque o barulho das panelas que batucamos tem o mesmo som? Agora nós vamos falar sobre acústica. O que é acústica? A acústica é uma ciência que estuda o som. Todo som é composto de 3 momentos: produção, propagação e recepção. Essas 3 etapas são estudadas pela acústica. Portanto, a acústica preocupa-se com o momento em que o som é feito, com a maneira como ele é transmitido e é ouvido. A palavra acústica também pode ser usada quando uma música utiliza instrumentos sem transmissões elétricas. Agora vocês vão ver um videozinho. Esse videozinho é de um joguinho que tem lá no nosso livro digital. Vocês já baixaram o livro digital? Então, esse que a tia tá usando aqui. Então, está lá no nosso livro digital disponível para vocês podem jogar.
que tem a ver esse joguinho? Ele tem a ver com ondas sonoras. Por quê? Você sabia que alguns morcegos utilizam as ondas sonoras para se localizarem à noite? Eles emitem um som em alta frequência, na qual sua onda sonora, ao entrar em contato com algum objeto, reflete um eco, informando ao morcego sua localização. Por isso que colocamos esse videozinho aí, porque falamos sobre ondas sonoras, já que os morcegos se localizam por ondas sonoras. Agora nós vamos falar sobre o espaço e o som. O que tem a ver o espaço com o som? Os resultados da geração, da propagação e da recepção dos sons são importantes para a construção dos espaços acústicos. Que espaços seriam esses? Esses espaços podem ser casas de shows, teatros, salas e espaços para assembleias e palestras, estúdios de gravação, igrejas, hospitais e etc. O espaço pode ser feito para que o som se propague e fique mais forte e audível, como em uma sala de assembleias ou em um teatro, ou para que o som não seja ouvido fora desse ambiente, como nos estúdios de gravação, que devem ficar isolados. Nada se ouve de fora para dentro e vice-versa. Observe essa imagem. Tem a imagem de uma espuma, vocês estão observando? De um estúdio. Essa espuma reveste esse estúdio e é especial. Ela isola o som. Esse som não sai de dentro do estúdio. Para que um ambiente não absorva sons indesejados, é necessário impedir a entrada de qualquer som externo. Alguns materiais que isolam os sons, como a espuma e o isopor, são bastante usados em salas onde se faz muito barulho e não se quer que o som saia do ambiente, nem se quer que outro som externo entre. As ondas sonoras batem nesses materiais e são absorvidas por eles. Em alguns materiais duros, como alumínio, as ondas sonoras se chocam no metal e voltam praticamente, não são absorvidas, o que dá um efeito de eco. Esse efeito de eco é chamado de reverberação. Em algumas situações, é importante que o ambiente tenha reverberação e em outras é melhor que ele não tenha. Foi essa experiência que fazem no estúdio para saber se o local tem eco ou não, porque pode atrapalhar na gravação de músicas, pode atrapalhar na gravação de palestras e etc. Então fazem esse teste para saber se o local está apto para servir de estúdio, né, ou para servir de uma assembleia, para fazer palestra ou não. Agora nós vamos falar um pouco sobre espaços musicais. Observe o interior desse teatro. Estão observando? Ele é redondo e a plateia fica bem perto dos músicos, que tocam no lugar onde está o telão branco. O telão reverbera esse som para a plateia e, ao mesmo tempo, evita que ele se disperse para trás dos músicos. Então, aí está um teatro, ele é redondo, faz com que tenha um eco. E esse som bate na plateia e volta para os músicos. Quando se constrói um lugar para apresentações musicais, ciências ou de dança, por exemplo, deve-se levar em conta questões como a posição da plateia, a distribuição uniforme do som por todo o local, os materiais específicos para que o som não fique abafado, que ele se distribua no local. Para se obter a melhor qualidade acústica, os locais devem ser projetados de forma que o som seja ouvido com uma qualidade natural, sem ecos não naturais, sem interferências ou distorções de som e ruídos que interfiram nas apresentações, que possam atrapalhar essas apresentações. Por isso, se tem todo o cuidado na hora de construir um espaço musical, um local musical. Agora nós vamos falar um pouco sobre fontes sonoras e fones de ouvido. Fonte sonora é algo capaz de fazer o ar vibrar com ondas de frequência e amplitude detectáveis pelos nossos ouvidos. Praticamente tudo pode emitir sons, como objetos, animais, pessoas, elementos da natureza, aparelhos eletrônicos, etc. Quando falamos em timbre na música, estamos nos referindo ao tipo de som. Por exemplo, você pode reconhecer a voz de alguém apenas pelo timbre, sem obrigatoriedade de estar vendo essa pessoa, ou saber quem é. Quando toca o telefone, você atende. Você conhece a pessoa pelo timbre da sua voz.
Portanto, o timbre depende da fonte sonora, ou seja, da fonte que está sendo emitido o som. Correto? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fone de ouvido. O fone de ouvido foi criado em 1919. Sendo muito utilizado nas antigas rádios, começou a ser comercializado para a sociedade civil somente em 1930. O fone se tornou popular por volta da década de 50 e desde então sofreu inúmeras melhorias. Hoje, por exemplo, existem fones de ouvido que tiram até 80% dos ruídos exteriores. Os ruídos externos, né? Na diversidade de estilos de fone de ouvido, atualmente um modelo em particular está muito na moda, com seu estilo saudosista aos primeiros fones de ouvido. Os headphones são grandes e coloridos. E você, tem o costume de ouvir música em fones de ouvido? Você gosta de fones de ouvido? Você gosta de ouvir uma música ou jogar com fone de ouvido? Você usa muito fone de ouvido? Como é o seu fone de ouvido? Então, nós acabamos de ver, algumas curiosidades sobre a história do fone de ouvido. Mas você sabia que devemos ter alguns cuidados com o fone de ouvido, sabiam? Os fones de ouvido são muito comuns. Muitas pessoas ouvem músicas ou até falam em celulares com fones de ouvido. Isso é bom, pois já imaginou que confusão de sons e estilos musicais aconteceria se todo mundo que usa o fone deixasse de ouvir? Imagina num ambiente, várias pessoas ouvindo músicas diferentes, conversando ou falando ao telefone sem o fone, ia ficar uma bagunça, correto? Mas também temos que ter muito cuidado ao utilizar fone de ouvido, pois dependendo do volume pode ser prejudicial à nossa saúde auditiva. Se tiver muito alto, o fone faz mal, correto? Para quem gosta de ouvir música sem causar incômodo, coloca o fone, mas a altura tem que ser adequada, mais baixa do que o ambiente que você está, para não prejudicar a sua saúde auditiva, tá bom, meus amores? Agora, aí no livrinho de vocês, na página 270, tem uma experiência. Você vai fazer essa experiência e vai registrar quais foram as sensações que você teve depois de fazer essa experiência com fone de ouvido, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, falem com a tia, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e até a próxima aula.